Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Hoje tenho a presença do Edson. Edson Rocha, fundador e CEO da Metrópole 4, uma startup de marketing digital focada em conectar marcas e influenciadores de forma autêntica e estratégica. Antes de fundar a Metrópole 4, Edson construiu sua experiência em grandes corporações como a Fiat Chrysler, onde atuou como líder de projetos de redução de custos, além de trabalhos no mercado internacional como agente da Ford Models. É um prazer ter você aqui hoje, Edson. Prazer é meu. A gente se conheceu profissionalmente, né? A gente chegou a contratar o seu serviço, a gente ficou muito satisfeito. Então, é uma honra ter você aqui. Não, prazer é meu estar aqui com você hoje. Tenho acompanhado o seu trabalho, é excelente e é um prazer estar aqui participando. Obrigado, Edson. E antes de mais nada, esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Edson, no início eu sempre busco entender um pouco a história da pessoa, o que te incentivou, né, a seguir esse caminho empreendedor, essa jornada. Conta um pouco pra gente como que foi esse seu caminho. Então, as coisas vão ser bem interessantes na nossa conversa, porque eu sou conhecido pela sinceridade brutal. E se eu falar aqui, chegar e contar aquelas histórias clichês que eu queria empreender e que o espírito do empreendedorismo me pegou, eu não estaria sendo sincero. Como que eu fui parar no empreendedorismo? Eu sempre fui uma pessoa inquieta, difícil de se adaptar. Eu estudei na minha adolescência por mais de 10 colégios. Nossa. E quando eu fui para o mercado de trabalho, trabalhei em algumas empresas de renome, mas eu nunca estava satisfeito. Eu queria mais e mais. Trabalhei numa empresa de marketing digital também e eu olhava algumas oportunidades de mercado, que é o caso do marketing de influência. É uma empresa que fazia diversas coisas, ads, SEO no Google, e falei assim, olha, dá para fazer algo melhor com influenciadores. Eu lembro até hoje que o CEO de lá na época falou assim, não serve para fazer isso aqui não, pega e faz você e tal, foi um pouco ignorante. Eu falei, então tá bom. Saí da empresa, na semana seguinte eu escrevi a ideia da Metrópole num papel, procurei por sócios, não estava fácil achar, porque ninguém quer sair do emprego para não ganhar nada até a startup decolar. Sim. Então depois que eu escrevi a ideia, eu fiquei 1 ano tentando buscar investimento e sócios. Não foi fácil, mas enquanto eu fazia isso, eu ligava em algumas empresas, oferecia o trabalho de busca de influenciadores, até que depois desse 1 ano eu consegui meu primeiro investimento. E foi em qual ano que você inaugurou a Metrópole? Nossa, nós estamos em 2024, 2020, 4 anos atrás, mais ou menos. Um pouco antes da pandemia? Um pouco né? antes da pandemia. E aí, assim, vindo dessa vontade de fazer melhor que os outros, eu fiz. Sinceramente, eu sou muito satisfeito com o resultado da Metrópole. Esse chefe, ele me encontrou e falou assim, realmente, você cresceu, hoje a empresa é bem grande. E eu falei assim, a gente tem que tentar. Foi puro, eu estava inquieto, mas nunca sonhei em ser empreendedor. Eu realmente achava que seria um executivo de uma grande empresa. Que bacana. E eu lembro que quando o Colégio Dona Clara contratou vocês, na época a gente fez um teste com 2 empresas. Não vou me lembrar o nome da outra e você. Eu sei que para a mesma verba vocês entregaram muito mais. Então a gente ficou muito mais satisfeito com o trabalho que vocês nos prestaram, né, do que a outra empresa. Então, na época deu para sentir o seu profissionalismo e desde então você acabou crescendo mais, né? Você desenvolveu outros negócios, né? Você me explicou um pouquinho. Gostaria que você falasse sobre o Gamify. Isso. O Gamify é minha nova startup, né? Como eu falei, eu estou sempre inquieto. E o mercado de influenciadores, ele está mudando. O que está acontecendo, Marco? As pessoas contratavam e contratam influenciadores para falar das marcas. E até aí tudo bem. O que eu acredito que a gente entregou um resultado melhor é porque a gente pega influenciadores que realmente acreditam naquelas marcas que eles estão divulgando. A gente não força um trabalho no influenciador.
Então, assim, quando o influenciador vai fazer uma campanha para você ou para quem quer que seja, se passou pela metrópole é porque o influenciador tem sinergia com aquela marca. Dito isso, qual que é a pessoa que mais tem sinergia com aquela marca, com aquela empresa? Quem trabalha nela. Quem trabalha nessa empresa sabe de trás para frente os valores, os costumes, os produtos, como cultura, funciona. né? Toda a cultura, ele já sabe até o tom de voz da empresa. E essas pessoas, elas têm rede social. Hoje em dia, todo mundo praticamente tem rede social. E elas têm seguidores. Ah, mas elas têm 1.000, 2.000, menos de 1.000 seguidores. Tem. Mas imagina uma empresa que tenha, por exemplo, 20 colaboradores que participariam do GameFi, se elas divulgassem no Instagram delas essa empresa. Os seguidores delas converteriam porque eles já confiam nela, são pessoas próximas dela, não é igual um influenciador que tem milhares de seguidores. Então, o que eu fiz com o GameFi? Eu peguei redes sociais, que era algo que eu já tinha conhecimento. Depois que eu peguei as redes sociais, eu falei assim, vamos gamificar as redes sociais e trazer pessoas normais para postar nas redes sociais e, com isso, criar comunidades gamificadas para as marcas com seus próprios colaboradores. Então, o GameFi é transformar os colaboradores da empresa em influenciadores da empresa. Muito bacana. Eu até comentei com você, né, que num curso que eu fiz na pandemia do Gestão 4.0, né, o Alfredo Soares, na época, ele falou que usou uma estratégia similar, mas muito menos elaborada, com zero de tecnologia envolvida, né, no sentido de gamificar, que foi um momento que ele pediu para os colaboradores de uma empresa que ele estava prestando serviço, né, que na época eu acho que era a C&A, para ajudar a engajar nas vendas naquele momento. E eu achei genial a sua ideia de gamificar, e eu até gostaria de entender mais do conceito depois, né, para a gente tentar viabilizar isso. Agora, explica para o pessoal de casa, na parte da Metrópole 4, quando vocês selecionam os influenciadores para apresentar para as empresas, quais são os critérios hoje em dia que as empresas estão buscando mais? Como que funciona essa dinâmica do trabalho? Os famosos critérios de escolha de influenciador. Vamos lá. A Metrópole, ela tem duas vertentes. Primeiro, tecnologia, né? Nós temos um algoritmo que, por exemplo, quando a gente puxa um perfil de um influenciador nas redes sociais, nós vemos se ele está crescendo, o alcance desse influenciador, se tem seguidores comprados, porque eu posso falar disso ainda. Hoje você compra curtidas, comentários, visualizações, número de views numa live, você compra qualquer número que você quiser. Porém, o algoritmo do Instagram, ele sabe te mostrar isso. Então, nossa plataforma hoje, ela é conectada com as principais redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch TV, e ela pega o perfil desse influenciador e fala, os números estão consistentes, ou não estão consistentes. Se está consistente, ele passou nesse crivo tecnológico, que barra muito. Hoje em dia tem muita gente que compra seguidores e a gente tem que ter um cuidado com isso, por respeito às marcas. A gente vem para a curadoria, onde a gente vai conversar com esse influenciador para saber se ele tem sentido com aquela marca. Por exemplo, eu não vou fazer um influenciador vegano fazer uma propaganda de carne. Porque isso é um exemplo drástico, mas acontece. Sim. Acontece. E quando o influenciador tem sinergia, ele vai falar daquela marca com outra dedicação, outro capricho, outro tipo de abordagem, porque é algo que faz sentido na vida dele. Então a gente tem uma conversa para realmente entender se aquilo faz parte do cotidiano dele. Depois desses dois pontos alinhados, a pessoa passou no algoritmo e passou nisso, a gente faz uma conexão. Mas tem muitas empresas que elas simplesmente jogam o influenciador para a marca e fala se vira nos 30. A gente não faz isso. A gente faz um trabalho que eu não falo que é a 4 mãos, é a 6. Porque vem a marca, vem o influenciador e vem a Metrópole para balizar essa conversa. Porque uma coisa que marca também tem mania, essa é a sexta-feira 13 do influenciador. É quando ela tem um roteiro pronto. É quando ela vira e fala assim, mas tem que ser assim. Deixa ele muito engessado. Deixa ele muito engessado. E, beleza. O influenciador vê aquilo, faz, às vezes ele faz, e o resultado é ruim.
Aí a gente... Que fica na cara que é uma que é um publi, robot. né? E a gente já fez isso, falou assim para a marca. Deixa a gente fazer do nosso jeito e dá mais liberdade para o influenciador. Aí esse mesmo influenciador vai lá e dá 10 vezes mais resultado para a marca. Porque onde que está aí o X da questão? Até onde termina uma seleção? Na hora que você faz esse trabalho a 6 mãos, você entende que o influenciador conhece o público dele. A marca conhece o cliente que ela quer. E a metrópole está ali para balizar os dois lados. Só na hora que termina isso, que a gente realmente bota a campanha para rodar. Depois que a gente entendeu que os 3 lados estão equilibrados. Porque aí a campanha tem sucesso. Então não é simplesmente, hoje a nossa tecnologia é uma das mais avançadas do Brasil. Hoje já tentaram comprar ela diversas vezes da gente, concorrentes e outras empresas, porque identifica realmente todas as qualidades daquele perfil, mas a gente nunca pode esquecer o fator humano. Ele faz parte do nosso crivo de seleção. E é por isso que a gente está à frente de outras empresas que usam tecnologia e também está à frente de empresas que só fazem a curadoria. Sim. Porque hoje não adianta você fazer todo o trabalho de curadoria também se você pega uma pessoa que tem alcance, seguidores e curtidas compradas. Na hora que ela postar, vai dar muito ruim para o cliente. O cliente vai ficar frustrado, o influenciador vai ficar com raiva. Então, assim, o principal ponto hoje da seleção é quando a gente pega o influenciador, trata os dados dele, depois trata a curadoria dele, trata o assunto dele e equilibra isso. Aí, para mim, é uma seleção de sucesso com resultado de sucesso. Muito interessante. Aproveitando um tema super atual, aquela Jennifer do avião, né? Nossa, é o tema da vez. Eu vi que ela já está com mais de 2 milhões de seguidores, né? Sim. Parece que no dia seguinte, né? Eu não sei se foi a Magalu. Já fez propaganda até de jatinho agora. Eu vi, acho que foi a Flapper. Foi a Flapper, foi isso. Eu trouxe até a ex-CFO da Flapper aqui. Mas impressionante, né? Como tem uns casos que do nada estouram, né? Na internet. Eu falo assim, hoje eu recebo muita ligação. Vou falar isso para vocês, gente. Eu sou CEO de uma startup de marketing de influência, mas sou low profile. Eu não fico postando em excesso no meu Instagram, porque você tem que fazer um trabalho sobre isso. Sim. Adoraria viralizar, quem não quer. Mas o caso dela em específico, tá? Eu estudei, eu li, porque eu gosto de estar por dentro, eu tenho que entender. Foi um caso Juliette, você tem que entender essas coisas que acontecem no marketing de influência. E aí eu vi diversas teorias, só que teve uma teoria, para mim, que justifica essa expansão dela. Ela fez uma coisa que as pessoas normalmente não fazem. Não reagiu, né? Ela falou não. As pessoas não falam não. As pessoas estão acostumadas a deixar todo mundo passar por cima delas. E hoje, quando você vê uma pessoa falando não, choca. Choca no sentido de é diferente. Isso foi interessante. Todo mundo queria saber quem é a moça que falou não para uma criança. Sem justificativa, né? Sem justificativa. E aí vira o lado dela e ela se tornou a heroína das pessoas que querem falar não. Entendeu? E aí, quando você faz algo diferente, que as pessoas não estão acostumadas a ver, você viraliza. Porque conteúdo por conteúdo, conteúdo é rei. Existe essa frase no marketing. E eu concordo que conteúdo é rei. Só que agora a gente está na época de diferenciar esses reis. O que é um conteúdo bom? O que é um conteúdo ruim? Ela, naquele momento, naquele local, com a filmagem que aconteceu forçada, ela gerou um conteúdo excelente, um conteúdo que diz não, um conteúdo que as pessoas não estão acostumadas a ver e decolou. Agora está fazendo publis aí, milionárias. Torço para que ela mantenha isso, porque o influenciador precisa produzir conteúdo. Para se manter no topo, Para se manter no topo. É igual um cantor, né? Que é igual um cantor. Músicas, ela não vai poder ficar só fazendo... Ela vai ter que ter algo interessante para nos apresentar, para apresentar para o público dela. Mas eu acredito sim que as pessoas que viralizam, que tem esse fenômeno da viralização, hoje a gente faz consultoria para alguns grandes influenciadores. A gente tem ex-BBB, tem jogador, tem outras pessoas que a gente faz uma consultoria, que a gente procura trabalhar assim, ó. Todo mundo chega lá e fala assim, como é que eu faço para viralizar? Eu falo assim, vamos fazer o básico, é produzir conteúdo? Porque a pessoa às vezes produz um conteúdo no mês e quer viralizar, é complicado. Sim. Existe uma conta, né, que a gente fala assim, a cada 3 conteúdos que você faz, um performa melhor.
Então, assim, é como se a chance fosse de 1 para 3. A gente precisa que quanto mais conteúdo você produzir, maior sua chance de viralização. É essa a fórmula para viralizar, é produzir. Eu percebo, às vezes, tem um grande amigo meu que semana que vem vai gravar aqui. Ele fez uma transição de carreira e hoje ele está crescendo no digital. Posso até falar o nome dele, é Vitor Guilherme. E a gente percebe, às vezes, que um conteúdo mais engraçado viraliza muito mais do que um conteúdo que pode ser bom, interessante, agregar valor no sentido profissional para o indivíduo, mas não é o que vai viralizar, né? Você percebe isso no Instagram, que às vezes, assim como o TikTok, às vezes acaba entregando um conteúdo mais bobo, mais superficial, vamos lá, do que um mais profundo. Com toda certeza. Por que o Instagram, às vezes a gente tem a impressão que conteúdos de humor performam melhor, tá? Falar um ponto importante para você. Tem conteúdos mais profundos e interessantes que nos prendam, nos prende, só que qual que é a grande questão aí? Nossa vida em si, o dia a dia, ele já é muito denso, ele já é muito cansativo. E quando a gente vê coisa boba no Instagram, indiretamente a gente fica mais tempo naquele vídeo, porque a gente quer rir. Todo mundo quer distrair, rir, né? A gente vai lá para relaxar. Você não vai lá para ver a teoria da física, entendeu? Eu acompanho alguns, eu adoro teorias do universo, de buraco negro e etc. Mas, assim, a grande verdade é que o Instagram entrega mais isso porque as pessoas consomem mais isso. Sim. Então, assim, às vezes você vai ver um vídeo bobo de uma dancinha viralizando e as pessoas julgam e olham assim, nossa, mas como que essa dancinha ridícula viraliza? Porque, gente, aquilo ali é leve e as pessoas veem aquilo ali, elas riem, elas se divertem e tal. E aí, sendo bem franco, é uma pequena minoria que acha aquilo uma bobagem. A maioria tá rindo e se divertindo. Então, o algoritmo... Agora, eu te garanto, os algoritmos das redes sociais hoje, não só o Instagram, eles são super inteligentes. Se você passar a ver conteúdo denso, do assunto que for, e... a partir desse momento, o seu Instagram ele vai parar de te entregar assunto de humor e ele vai te entregar isso. O que acontece é, por que conteúdo de humor performa mais? Porque, falando de massa, é o conteúdo que a massa mais consome. Entendeu? Mas existe casos assim, se precisar, pode cortar essa parte... Ah, só aparece mulher de biquíni no meu Instagram. Lógico, porque toda vez que você vê uma, você vai lá e curte. Só aparece homem, você... porque você curte. Então, o Instagram, ele entende isso. Ele entende que tipo de conteúdo a pessoa quer consumir. E aí é muito fácil a gente falar assim, só dança bobo viraliza, só coisa assim viraliza. Sim, é o que a massa está consumindo. O Instagram entende isso e entrega mais. E, na minha opinião, isso não importa. A gente sabe que redes sociais morrem. A gente já teve aí Orkut, já teve inúmeras outras redes sociais e vem novas redes sociais. Né? No Brasil teve aquele Flogão, né? Nossa, foi um sucesso. Eu falo que os influenciadores digitais brasileiros vieram do Flogão. Eu lembro do Flogão. Vieram de lá. Vou até falar isso depois, mas o que acontece ali? A rede social ela vai morrer, mas a dinâmica é a mesma. Número 1, você precisa conectar pessoas. Uma rede social ela é feita para ter conexões. Número 2, ela vai te entregar o que você consome. É só assim que uma rede social vive. Então, o humor, enquanto as pessoas consomem humor, que é algo mais leve, o humor vai sim entregar mais. É o que está sendo consumido. Agora, Edson, você cresceu muito nesses últimos 4 anos, né? Vamos falar assim, de metrópole. Além do seu crescimento, o que você percebeu de mudança no mercado digital, de influência, né? Na sua área de atuação? Eu sei que você criou a empresa Gamify, né? Para ser mais um braço. Mas que movimento você percebeu, né? Eu sei que tem a questão do Reels, entrega mais do que foto. Eu percebo agora, falando de pessoas físicas, eu vejo meus primos mais jovens, ou a nova geração, que no Instagram nem usa o feed mais, né? Nem colocam fotos. Sim. Eu acho que eles usam só stories. Mas para as marcas, o que você percebe? É o Reels que continua performando melhor? Não é o Reels, é o vídeo. Entendeu? É o conteúdo. Porque assim, o Reels performa melhor porque ele é um vídeo. Essa é a grande charada. A gente está no momento onde vídeo performa, e vídeo curto. Até 1 minuto e 30. Até 1 minuto e 30. Então, assim, vídeo é dinâmico, vídeo tem som, entendeu? Por mais que tenha alguns legendados,
Hoje o vídeo tem som, o vídeo ele te dá uma emoção que a foto estática, que o Instagram quando ele foi fundado, ele veio junto com as primeiras pessoas que participaram do Instagram era uma comunidade de fotógrafos, que era só para ficar postando foto e atrair gente para lá. 2012? 2012. É. Isso, acho que foi isso mesmo. Foi. Só que agora a gente passou do momento foto e está no momento vídeo. Tanto que o próprio Instagram teve que se adaptar com Reels e com outras ferramentas. E o que acontece? Não é ele que entrega, é vídeo. Então as marcas, elas têm que preocupar muito mais com o formato do conteúdo do que onde que ela vai pôr. Depois, sim, você faz um estudo para falar assim, não, o Reels performa mais, sim, mas porque ele é um vídeo. Se você pôr uma foto lá, não tem como, se você pôr uma foto lá, ela não vai performar. Então, a partir desse momento que as marcas entenderam que esse formato de conteúdo está funcionando, aí você sabe que, por exemplo, o Reels entrega mais, o TikTok é muito focado em vídeo, é totalmente focado em vídeo, e isso aí tem funcionando. Até o YouTube, ele lançou os Shorts, que são vídeos pequenos. Até 1 minuto ele já vira automaticamente o short. Então, assim, o que acontece agora? A gente está num momento onde as pessoas querem consumir vídeo. Ponto. Pode ser que daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 10 anos, isso mude e vamos para a era do áudio de novo ou para algum novo formato que possa vir a surgir. E aí vai ter o estouro, igual tem hoje, dos diversos podcasts, que já começou. Eu era uma pessoa que não consumia podcast e hoje consumo muito podcast porque eu acho que entrega um super valor. Sim, é muito mais profundo, menos mais superficial, profundo, né? Exatamente, a gente está num outro... acredito que a gente está até fazendo essa transição, tá? Só que a marca, para mim, ela tem que ficar atenta ao momento. A gente está no momento de foto, a gente está no momento... Qual que é o que as pessoas estão consumindo? Aí depois entrar a rede social. Em qual rede elas estão procurando vídeos? Existe um mito que não se divulgava no TikTok, porque era uma rede social de vídeo engraçado. Ou para uma geração mais jovem. Ou para uma geração mais jovem. Eu te garanto que não. Eu vejo meu pai... Tem 70 anos, ele tá lá, rolando o TikTok, rindo. Tá dando canhão no dedo dele. Tá lá, assim, trabalha muito, mas quando ele vai descansar a cabeça, tá lá no TikTok. Então, assim, seu pai é exceção. Não é não, gente. O TikTok hoje, ele é ultra consumido porque ele entrega vídeo. Então, tá na hora das marcas entenderem que existem... Não é simplesmente estar numa rede social, existe o tipo de conteúdo que as pessoas consomem na rede social. Entendi. É muito interessante. E eu vejo que tem pessoas que hoje não estão na rede social, seja como pessoa física ou jurídica. Como jurídica, eu acho, perdão da palavra aqui, um suicídio, né, empresarialmente falando, porque a gente precisa de estar onde o nosso público está, né? Às vezes um profissional liberal, ontem eu conversei com um advogado que falou que é muito low-tech, não sabe mexer com quase nada, né? Eu vou falar uma coisa que eu falei esses dias para um funcionário meu. Né, a gente trabalha com redes sociais, então assim, a gente gostaria que quando alguém que a gente contratasse, no mínimo tem uma rede social para mim entender que ela sabe mexer. Sim, um básico. Um básico. Só que assim, hoje, vou te falar o tanto que a rede social é importante. Se você vai num encontro, ou se você vai sair com uma pessoa nova, ou até mesmo um amigo... Você vira e fala assim, qual que é seu Instagram? A pessoa fala, não tenho. A primeira coisa que você faz é, essa pessoa tem alguma coisa escondendo. Por que ela não tem rede social? Por que ninguém sabe onde é que ela existe? A rede social hoje é quase uma segunda identidade. É um cartão de visita, muitas vezes. Você se espanta se ouve essa pessoa falar que não tem rede social. Então, sim, eu acho um suicídio. Porque hoje... mas eu vou expor minha vida toda para todo mundo... Não é essa a questão. A questão é assim, a gente teve a época do inglês. Todo mundo tinha que saber falar inglês. Sim. Hoje é básico. Hoje, todo mundo sabe falar inglês quase. Estamos nesse movimento, na verdade. E rede social acontece a mesma coisa, porque produtos você quer comprar, tá lá. Você quer saber se um produto é bom, tá lá. Se você é um CNPJ, você quer achar um público para você, o público tá lá. Então, assim, ninguém é obrigado a ter nada na vida, ninguém é obrigado a ter rede social, mas existe uma comunidade lá, existe uma sociedade lá dentro. Então, no mínimo, é estranho quando você ouve alguém falar que não tem uma rede social, entendeu? Mas eu sou do favor, assim, ninguém é obrigado a fazer uma rede social, não. Mas que
Muita coisa acontece lá. E sim, você fica de fora se você não tem. Essa é uma verdade que as pessoas têm que engolir. Eu até ontem saí com alguns amigos, naquela confraternização pré-natal, e um deles falou assim, realmente os meus negócios não fazem... Ele falou, meus negócios não faz sentido eu estar no Instagram. Pode ter pessoas que acham e acreditam que o negócio dele não faça sentido. Mas talvez até essa pessoa que acha que não faça sentido, né, pode conseguir, às vezes, um público diferente estando na rede social. Agora, o primeiro episódio que eu gravei foi até uma live com um professor americano lá de Ohio, que fundou uma empresa de marketing digital logo no início do Facebook. É até interessante depois você dar uma olhada, que é mais ou menos na sua área, embora não tenha influências, né, mas fala um pouco disso também, dessa mudança. Só que eles não trabalham muito com o TikTok lá, porque os Estados Unidos tentou comprar, né, assim, as empresas americanas, então, de certa forma, eu acho que acontece um certo boicote, né, do TikTok lá. Mas, mudando de assunto agora, voltando para o âmbito empresarial, da sua jornada com a Metrópole. Eu sei que no início você já aceitou alguns investidores, agora você fez recente algumas rodadas, né, até colocou sócios estrategicamente fortes, né, que eu considero. Conta pra gente quais foram os maiores aprendizados e nessa nova busca por novos sócios, né, assim, o que você está buscando, e hoje você está com um valuation que eu considero já bem elevado. Quais são, assim, os próximos passos e o que você aprendeu nos últimos anos? Número 1, tem um excelente advogado. O que eu vou explicar por que eu falo isso, tá? Quando a gente abre um negócio, vamos falar mais especificamente de startup, existem muitos termos, muitas frases, dragalon, coisas que são típicas do mercado de startup. Valuation, que é o valor futuro, não se trata do valor. Se você não tem um advogado que vai pôr isso no papel, como que você vai negociar? Eu não tinha. Eu tinha um colega que me ajudou no que ele podia, mas quando a gente fez o primeiro contrato de investimento, tinha inúmeras causas que me prejudicavam como empreendedor. Eu não percebi isso, era a minha primeira startup, minha primeira rodada. Ele deu ok, e eu dei ok. E você só queria ver o negócio girar? Só queria fazer o negócio girar, eu só queria o dinheiro na conta, que eu acredito que muita gente quer, porque você só fica gastando dinheiro antes de começar a entrar alguma coisa. Burn, né? É o famoso cash burn. Dei ok, e esses fantasmas vieram me assobrar no futuro. Entendeu? Começou a dar um monte de problema, de exigências, não exigências comuns, mas cláusulas que não faziam sentido para o empreendedor. Porque tem um problema, se o contrato não é bom para o investidor e para o empreendedor, você sufoca o empreendedor e a startup mata ela. Essa é a verdade. Então, assim, houve um problema contratual de que as expectativas dos investidores versus o que eu poderia proporcionar como startup não estava alinhado. Uma liberdade para os investidores que não era comum, de ter um contrato de startup. Então, eu sofri muito com esse contrato, fui no mercado procurar investidores que acreditavam mais na minha tese. Porque o que acontece? Quando você procura investidor, normalmente você leva a sua ideia para ele e fala assim, faz sentido, está na minha tese. Só que o empreendedor, ele esquece que ele tem que ter a tese dele. Que é aqui, o que eu quero no investidor? E eu já fui para a minha segunda rodada de investimento, era um valuation de 7 na época. Meu primeiro valuation foi de 2.700. Quando eu peguei essa primeira rodada, depois foi para 7 milhões. Eu fui para essa rodada com a cabeça, não, agora eu quero investidor que entenda o caminho que eu quero para a Metrópole, que entenda que, gente, dinheiro de startup é um venture capital, é um dinheiro de risco, não é um dinheiro que você vai lá, tô precisando do dinheiro líquido, pede o dinheiro de volta, não existe isso. Então, assim, na segunda rodada eu já fui com essa cabeça. E outra coisa que eu fiz que é muito importante, na primeira rodada eu deixei os investidores criarem um contrato, o meu advogado leu e a gente só assinou. Na segunda rodada, o meu advogado criou o contrato. E, óbvio, a gente foi adaptando para os dois lados. Sim. Mas não veio uma receita pronta.
E agora eu estou numa terceira rodada de valuation de 15 milhões, onde agora eu tenho uma estrutura até maior, com uma equipe de advogados, que me ajudam a construir isso, da conversa com o investidor às regras do contrato. Sou muito grato. Aqui é um escritório especial, chama Laje Oliveira, é um escritório especialista em startup, que se você me pergunta hoje qual que é o meu maior aprendizado, é isso, porque isso me permitiu focar no que eu tenho que focar, que é escalar o meu negócio e não ficar preocupando com problema jurídico. Com essa proteção, né? Com essa proteção. Então, assim, eu te falo que foi um aprendizado, porque a startup, na fase da ideia, é muito teste, mas depois que aquilo ali consolida, vai impactar em tudo, nas suas contratações, nos termos societários. O que acontece se a sua startup começa a variar, a lucrar? Entendeu? Vai estar lá no contrato. O que acontece se você quiser redirecionar uma verba? Você investir em marketing, vai investir em tecnologia, porque essa tecnologia começou a ficar ultrapassada. Tudo isso é definido no contrato com o investidor. Então, assim, o planejamento societário, o planejamento de investimento jurídico e burocrático, para mim, hoje, como empreendedor que sou, agora com 2 startups, é o básico que tem que ser feito. É um investimento importante, né? É um investimento importante. Eu falo assim, economiza em tudo. Nisso aí não economiza não, porque isso volta. E os bons advogados têm o seu valor e o seu custo, né? Tem o seu valor e o seu custo. Mas assim, eu te falo que indiferente do valor, vai ser menos custoso do que algo que possa acontecer no futuro. Entendeu? Você pode perder uma fatia muito grande do bolo se você não tomar cuidado. E um outro aprendizado, só para fechar isso, é que cultura. Sou um chefe difícil. Nossa, como eu sou difícil, sou bravo. Eu imagino que você seja exigente. Extremamente exigente. Sim. Só que eu sou bravo também, não tem problema em falar isso. Acho que todo mundo está aqui para aprender. Não nasci sendo chefe, entendeu? E eu aprendi que eu me estressava muito no começo da minha startup. Porque eu fui aprender muito depois do que é cultura. E quando eu comecei a entender o que é a famosa cultura, né, tem inúmeras frases que definem cultura, mas hoje a que eu gosto é o que as pessoas fazem quando você não está lá olhando, vigiando, o que elas fazem e o que elas falam. Eu entendi que, no primeiro momento, eu tive um sócio que era muito diferente de mim. E por mais que eu era o CEO, eu tratava ele no mesmo nível. Só que com isso, ele tinha um estilo que a gente pode chamar mais zen, e eu tinha um estilo mais permissivo, extremamente, para mim para mim o estilo dele é extremamente permanente. E eu tenho um estilo, eu vim de escolas que eu falo assim, como a Fiat. É uma empresa que todo mundo sabe que é extremamente exigente. Essa é a minha cultura. Regras claras e definidas, com horário e tudo. Eu detesto startup que paga todo mundo PJ e cobra como CLT. Eu pago CLT, porque eu quero ter horário, quero ter regras bem definidas e pago por isso. Então, assim, ele era permissível, eu era o durão. E a gente chegou num ponto que a gente criou 2 culturas dentro da empresa. Parecia que tinha times de funcionários e começou a desandar. Eu não me sentia bem no ambiente, ele não se sentia bem no ambiente, os funcionários não se sentiam bem no ambiente. Era muito cacique para pouco índio. Era muito cacique para pouco índio. Cada um tinha uma linha, né? Isso, e a empresa quase quebrou. Porque a gente foi para um processo de desfazer a sociedade. E todo mundo... Raras são as sociedades que terminam tudo na paz e amor. Obviamente, gerou briga, gerou estresse. Como qualquer relacionamento. Como qualquer relacionamento. As pessoas falam que sociedade é um casamento sem os benefícios. Não vou usar a palavra, mas todo mundo entendeu os benefícios. Eu concordo. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Mais uma vez foi importante uma assessoria jurídica, mas mais do que isso, eu me conheci nesse momento. E falei, é isso que eu quero aqui dentro e é isso que não quero. Com isso, ele saiu da sociedade, decidiu, e eu te falo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque com isso, a cultura voltou a ser uma só. Hoje, eu sou extremamente feliz com a equipe que eu tenho, porque eu aprendi a pôr minha cultura lá, e ninguém é obrigado a trabalhar para mim, não. Sim. Trabalha quem quer, na cultura que eu quero, com as regras que eu quero. Alinhado com os seus princípios e valores. Exatamente. E pronto, não está satisfeito? Olha, desculpa, mas pode ir, pode ir. Eu não sou apegado. A gente vai fazer alguns cursos que a gente ouve uma coisa, tipo assim, funcionário não está nem aí pro chefe.
É uma verdade, o chefe não tá. Se a pessoa tiver uma proposta melhor, ela vai. Esse é um fato. Dificilmente ela vai ficar. E eu aprendi assim, a minha cultura é essa, as regras são essas. Hoje eu tenho gente que entende e que gosta, senão acho que não estaria lá, já tiveram ofertas. E a partir desse momento, meu aprendizado é, primeiro o que você não quer aqui dentro. Primeiro o que eu não queria ali dentro. E aí eu consegui formar um time, porque startup no começo, ela é o time. Elas são as pessoas que estão ali dentro. Aí você vai conseguir escalar, gerar receita, crescer, fazer rodadas de investimento. E eu te falo que esse momento onde a gente se separou e eu comecei a entender a cultura que eu queria lá dentro foi disruptivo. Eu tenho uma opinião bem polêmica, porque eu não acredito em home office também. Eu não acredito que se faz home office se não se faz cultura em home office, sou super criticado por isso no meio das startups, porque as startups têm um estilo mais permissivo do home office. Não gosto, não quero aqui na metrópole. Eu acredito que com o presencial eu engajo, crio a cultura, o senso de urgente muito maior. Eu acredito muito na inteligência coletiva, que você só consegue essa inteligência coletiva, na minha opinião, no presencial, né? Exato. Que é a junção das várias mentes pensando, né? O brainstorming. Então, eu lembro que até na pandemia, seguindo as regras e os protocolos, dentro do possível, eu busquei trabalhar com o meu time de elite ali, bem próximo de mim, porque eu acreditava que isso fazia a diferença, isso ia fazer com que a gente conseguisse passar por aquele período de uma forma melhor. Eu, particularmente, na minha função, no meu negócio, né, que é a educação básica, é muito difícil fazer um negócio desse home office. Só talvez um freelancer Sim, gráfico, isso eu acredito. né? Isso eu acredito. Um design gráfico, ou então alguém, às vezes, da área de TI, que às vezes não precisa de estar lá presencialmente todos os dias, mas eventualmente eu acho importante. Mas eu acho importante até para as pessoas. É lógico que se você está se sentindo mal, né, tá doente, igual ontem ontem eu fui no médico, aí eu passei algumas horas à tarde em casa, depois que eu falei, pô, isso é uma mamata, eu ficar em casa, assim, mesmo que eu fiz ligações de casa, mas você se sente mais confortável, você fica à vontade. Mas isso no longo prazo cai a produtividade. Com toda certeza. Do mesmo jeito que a gente sabe que as redes sociais afetam a produtividade nossa e dos funcionários se a gente não coloca o timer lá de 15 minutos a cada... Então, eu acredito que a produtividade, eu até pesquisei para ver se tinha algum estudo sobre isso. Não com relação ao home office, mas com relação à produtividade de um modo geral, para ver se com esse avanço da tecnologia no sentido de redes sociais, se reduziu a produtividade de funcionários. Minha opinião sobre isso é que, assim, tudo é disciplina. Sim. Entendeu? E tudo é a empresa. Já tive problemas com isso. Sou uma startup, trabalho com redes sociais. Temos inúmeras coisas para fazer. A gente não fica só olhando rede social. Claro. Só que de funcionário que ficava o tempo todo mexendo em rede social. A grande questão para mim é, as empresas deixam claro se isso é permitido, se não é permitido, qual a maneira de abordar, porque a gente não dá para esperar a noção de todo mundo, gente. Às vezes a gente tem que desenhar. É a frase que o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito. E então, quando eu tenho um problema nesse, eu vou lá e falo, eu converso. 99% dos casos foram bem resolvidos. Agora, se você deixar aquilo ir propagando, ou do funcionário ver e falar, não, então pode ficar na rede social também. Aí, porque assim... Hoje é a rede social, amanhã é outra coisa, depois é outra coisa. Gente, o nome já diz, é trabalho, né? Poucas as... Ô, gente, desculpa, eu não sei o que está acontecendo com esse telefone. Não preocupa, Edson. É porque, assim, sendo bem franco, eu troquei de celular agora. E eu não tô sabendo nem Mas pode deixar ele na mesa aí, qualquer coisa vai... Ó, com o som... agora silenciou. O que acontece? Parei nas redes sociais. Hoje é rede social, ou depois vão ter outras distrações para os funcionários. Tem as bets também, né? As bets. Que a gente sabe que algumas pessoas estão viciadas. Eu tenho funcionário que joga, ok. Só que eu deixo destruído. Trabalho é trabalho, o nome já diz é trabalho. Você tem que encontrar prazer no trabalho. Um pouquinho de romantismo demais.
Se você conseguir, Uma ótimo. disciplina, pelo menos, né? Mas, assim, a constância e a disciplina já ajuda. Tem uma disciplina, saiba que seu ambiente é lugar de trabalho. Uma frase que eu hoje falo na metrópole, adoro que todos sejam unidos, muito amigos, etc., porque a gente é uma empresa pequena em número de funcionários, então acaba criando muita amizade. Mas eu sempre falo assim, lembre-se que você está no seu ambiente de trabalho, não na sua casa. Sim. E isso impacta na maneira até que as pessoas usam as redes sociais lá dentro. Sim. Para mim, a grande questão é, a empresa instrui bem um funcionário a como lidar com as redes sociais no horário de trabalho, igual instrui com outras coisas, porque você instrui. Toda empresa tem um manual de regras que apresenta o funcionário. Mas o onboard, o famoso onboard, ele é feito direito, ele explica, porque às vezes o funcionário não sabe nem quais são as regras. Sim. E tem áreas que a pessoa às vezes consegue olhar mais, outras não, né? Dependendo se é uma mão mais na massa, né? No meu caso, se é uma professora, é lógico que no momento que ela está dando aula, ela teoricamente não deveria. Né? Exatamente. E está sendo até discutido agora, eu vi alguns projetos de lei, não sei se já foi aprovado em todas as instâncias, que vai proibir o uso de celular para as crianças nas escolas. Eu vi também um pouco sobre isso, ainda não sei o que foi definido, mas eu vi isso. Mas é porque, de fato, principalmente para as crianças, né, elas não têm o discernimento, o bom senso, né, e o autocontrole, né? Eu acho que aí a gente cai num outro assunto, também é muito polêmico, não vou me delongar sobre isso, que é assim, como é que é em casa? Criança vê o pai e a mãe no celular o dia inteiro, o tempo todo, porque ela vai replicar. Sim. Então, assim, a gente cai numa questão assim, mas eu não posso, você pode? Aí mas é porque eu sou a mãe, eu que mando, eu sou o pai, eu que mando. A gente começa a ter polêmicas que, tipo assim, redes sociais é sinônimo de comportamento também. Tem um vídeo muito bacana que a gente já passou algumas vezes em reuniões para pais, que chama Children See, Children Do. Depois eu posso te mandar no YouTube. De fato, as crianças assim imitam, né, replicam, modelam os pais, principalmente quando elas são mais novas, né? É complicado a criança ver o celular no pai e na mãe o dia inteiro na mão dele. Ela, do mesmo jeito, assim, ela não tem discernimento para saber que isso é errado. Eu vou falar a mesma coisa, ela não tem discernimento. Então, ela tá vendo o seu exemplo e ela tá achando que é tudo bem. E você falar um não de algo que você faz é complicado. É complicado. Então, assim, eu sou daquela velha opinião que exemplo vem de casa. Entendeu? Eu acho, sim, ok, que tem a lei e tudo, mas, sendo bem franco, para mim nem precisava. Para mim, os pais poderiam fazer isso, poderiam ter essa conversa ajudar com a colocar filho. Esse limite, né? Não precisa de uma lei para isso? Ok. Agora, pensando aí dentro do que você tem visto, tem percebido, o que você acredita que é a rota para o futuro, né, das redes sociais ou para o marketing de influência? Você tem percebido alguma linha? Assim? Eu sei que você já trabalhava com micro-influencers, né, e não apenas aqueles enormes, porque os pequenos trazem muito resultado também. Mas tem alguma coisa que você está sentindo assim nessa mudança de rota? Perfeito. Sim, e o Gamify é a prova disso. Para mim, a gente entra numa fase agora com tantos influenciadores que são os influenciadores que são alinhados com o que eles defendem. A gente vai entrar agora, já se fala muito sobre essa palavra, mas eu acredito que agora que ela esteja tomando uma forma de verdade, que é a comunidade. E o que é uma comunidade? É conexões. Só que agora a gente vai começar a trabalhar com pessoas que tenham realmente a ver com a empresa. Porque todas as pessoas são capazes de influenciar. Então, quando eu falo que o marketing agora vai para um caminho que os colaboradores são os novos influenciadores da empresa, isso já está na mídia. No exterior isso já está super comum, saiu uma reportagem da Forbes esses dias, depois dá uma olhadinha, que fala assim, marcas estão contratando pessoas com experiência em redes sociais. Marcas estão contratando pessoas que são influenciadoras. Marca transforma seus colaboradores em influenciadores. Porque eles estão percebendo que essa pessoa que foi transformada e cultivada no influenciador dentro da marca, ela já tem os valores da marca.
Então, a gente vai para um marketing agora, um marketing de influência, que ele vem de dentro da empresa para fora. Não pegar quem está lá fora e tentar moldar aqui dentro na marretada, trazer um influenciador e falar, a gente agora vai fazer um marketing de dentro para fora, ainda com influenciadores. Mas agora a gente vai fazer os influenciadores através da própria empresa. Ou seja, algo mais real, mais verdadeiro, né? Mais do dia a dia. Mais do dia a dia, mais sobre o que a pessoa tem domínio, mais sobre o que ela acredita. Então, a gente vai para um marketing agora, que é um marketing que a gente pode falar que ele é muito de proximidade. Ele não é mais daquela pessoa que está lá num pedestal de um super influenciador. Sim, eles ainda vão para a autoridade, por exemplo, alcançar uma grande massa. Eles são excelentes para representar uma marca, às vezes. Mas a gente precisa dessa pessoa que tem um contato próximo com o público. Isso traz conversão, engajamento, branding, reconhecimento de marca, mas traz mais do que tudo, ela traz aquela conexão real, que é o que as marcas procuram, é o Eldorado do marketing, a conexão real. Você não quer consumidores, você quer fãs. Isso é o que a Apple faz muito bem, por exemplo. Sim. Olha, Edson, eu gostei muito do nosso papo. Eu gostaria, inclusive, de uma parte 2 em 2025. A gente marca depois um segundo podcast. Caminhando já para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, sejam os que buscam empreender, seja no ramo digital, né, de startup ou em outras áreas, dentro do seu aprendizado. O que você deixaria assim? Além de tudo que eu já falei, eu acho que eu dei muito palpite, mas hoje, se eu pudesse falar para alguém, existia uma coisa para mim que era muito papo furado, que as pessoas falavam assim, tem que ser resiliente, eu tentei 1000 vezes, quebrei 2 vezes, etc. Eu já quase quebrei 3. E hoje eu te falo que eu detesto clichê, detesto frase feita, mas assumo, vou pagar a língua, como dizem. Resiliência é o que transformou a metrópole no que ela é hoje, e é o que me transformou como empreendedor hoje, para ter 2 startups. Em breve, vou fazer uma mudança, vou assumir oficialmente apenas uma, mas o grande fato passei por muita coisa. Desfazer sociedade não é algo fácil, quase quebrar não é algo fácil, falta de dinheiro não é algo fácil. Eu sou uma pessoa extremamente comprometida com minha equipe. E uma vez, durante todo esse trajeto, eu atrasei o salário dos meus funcionários. Foi um momento muito difícil na minha vida. Fiquei muito mal com isso. Só que foi resiliência. O que me fez chegar onde é que eu estou hoje, e eu tenho certeza que vai fazer ir bem mais longe, foi a resiliência de continuar lutando e vou lutar sempre que precisar. Muito bacana. Muito obrigado por compartilhar tanto da sua história. Foi um prazer ouvir. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder participar. Valeu, pessoal. Até a próxima.